Olá, então mais um vídeo aqui sendo gravado e destinado a vocês, e vamos estar dando continuidade à matéria de intervenção de terceiros. Então, nós havíamos conversado, a respeito dessa matéria, que embora a relação jurídica ela seja sempre entre as partes, ou seja, o autor, o juiz e o réu, haverá situações em que um terceiro interessado ele queira, de certa forma, intervir no processo, ou uma das partes quer que um terceiro venha intervir, como no caso, por exemplo, vimos do fiador, o fiador ele está sendo processado sozinho e ele quer que o locatário, a pessoa pela qual ele garantiu, venha compor com ele também, já que ela é o devedor em regra principal. Então, a intervenção de terceiros, ela tem essa finalidade, que, embora o processo tenha nascido apenas entre as partes, pode haver situações que permitam que um terceiro ele venha, claro, com algumas limitações, como iremos ver hoje, participar daquele processo. A primeira, modalidade, embora a doutrina muitas vezes trabalha que como modalidades seriam, principalmente o CPC de 73 tinha essa percepção de falar que as modalidades, que na época a oposição e a nomeação autoria eram intervenções de terceiro. Hoje não são mais. Como já mencionei, a nomeação autoria agora ela pode ser feita na contestação e a oposição se tornou uma ação de rito especial. E atualmente incluiu duas que não havia, que é a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então hoje, quando se fala em intervenção de terceiros, lembra-se praticamente de quatro, que é a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica. Todos eles iremos trabalhar de forma aprofundada. Hoje, o Instituto, que traz essa ideia de terceiros e que é importante que nós venhamos a trabalhar, é a assistência. Nós vamos ver que também existem duas modalidades de assistência, a assistência simples e a litisconsorcial. Ambas serão trabalhadas, mas hoje eu vou focar aqui no conceito de assistência, o seu campo de atuação e também na assistência simples. Então vamos lá. A assistência, quando que ela acontece? Quando que eu vou falar em assistência? Existe um terceiro que ele não tem, muitas vezes, relação jurídica com o autor da ação. Esse terceiro, na maioria das vezes, ele nem conhece quem é o autor da ação. Às vezes, isso aqui é só para dar um exemplo assim para vocês compreenderem. Às vezes, ele nem conhece quem é o autor. A relação dele é apenas com uma das partes. Por exemplo, o terceiro tem uma relação com o réu. Mas não faz parte dessa relação jurídica que está sendo discutida aqui. Então, mas a sentença que for ser prolatada pode trazer uma consequência reflexa a ele. Quer ver um exemplo? Dono de um imóvel processa o locatário porque, em regra, o locatário não está pagando o aluguel. Então, o dono do imóvel processa o réu, que é o inquilino, porque não está pagando aluguel. Só que existe uma outra relação aqui que não tem a ver com essa parte, que vamos supor uma sublocação. Essa pessoa aqui, que era locatária do imóvel, ela sublocou parte dele para um terceiro. Vamos supor que aqui tenha um terceiro. Ele é o sublocatário. Ele não tem relação jurídica com esse. Esse aqui nem conhece esse sublocatário. A relação jurídica dele foi com o locatário apenas, com o inquilino. Mas o inquilino sublocou a esse terceiro.
Então esse terceiro, sabendo que se o réu perder, ou seja, o locatário perder, ele também vai sofrer consequências, porque ele vai ter que desocupar o imóvel, né? Porque se ele perder aqui além, vamos supor, está cobrando o aluguéis e o despejo. Então, se o locatário for despejado, a sublocação se extingue, a sublocação acaba. Então veja, o terceiro, ele não tem condições de legitimidade para ser parte aqui nesse processo. Esse terceiro. Simples. Porque nós vamos ver que lá no terceiro litisconsorcial até há, mas no simples não há. Ele não tem aqui legitimidade para ser parte, porque ele não tem relação com o autor. A relação dele foi apenas com o réu. Mas há uma relação de dependência, né, para com o réu, e ele pode ser alcançado pelos efeitos reflexos. Porque se a sentença for desfavorável ao locatário, será desfavorável a ele também, porque ele é o sublocatário. Então, aqui no caso, esse terceiro, ele pode ingressar como assistente do réu, assistente do locatário. Aí o locatário, ele é réu e também vai ser assistido por esse terceiro, e esse terceiro vai ser o assistente. Professor, mas o que o assistente pode fazer? Quais as vantagens dele ser assistente? Olha, uma das vantagens é que ele vai estar a par do processo. Ele vai estar junto com o réu, ele vai ter ali a acompanhar as intimações. Essa é a primeira noção, né, de vantagem que ele teria. E segundo, ele vai também poder praticar atos. Claro que de uma forma bem limitada, comparada à assistência litisconsorcial, que trabalharemos em outro momento, mas aqui, esse assistente, né, no caso do simples, ele poderá, dentro da relação que foi estabelecida, ele não pode criar nenhuma outra. Porque se ele pudesse criar outra, ele se tornaria parte. Ele não vai poder criar nenhuma outra relação jurídica. Ele vai ter que trabalhar naquela relação jurídica que foi estabelecida entre as partes. Então, eventualmente, naquilo que o réu for omisso, dentro daquela relação que tem a dependência com o assistente ele pode suprir. O assistente ele não vai poder, por exemplo, fazer reconvenção, denunciação da lide. Isso ele não pode, porque daí ele estaria ampliando a discussão. Mas tudo aquilo que for de legitimidade do réu, do assistido, o assistente também pode atuar dentro daquele campo. Então veja, ele não é parte, mas ele vai estar atuando aqui conjuntamente com a parte assistida, que aqui no caso é o réu. Então tá lá, ó. Assistência precisa de interesse jurídico, então esse terceiro, que é o assistente, ele tem interesse jurídico, porque ele pode ser alcançado pelos reflexos da decisão contrária ao assistido. Então o assistente ele tem esse interesse, porque se o assistido tiver uma sentença improcedente para ele, uma sentença que é desfavorável ao assistido, o assistente também será alcançado. Então isso justifica o interesse dele, a necessidade, a utilidade e a adequação para que esse assistente terceiro esteja no processo. É claro, é um processo alheio, não é ele não tem legitimidade para estar compondo o processo, então ele está, na verdade, um processo alheio, é um processo que envolve uma pessoa que não tem relação jurídica com ele. Aqui no exemplo que eu citei, esse dono do imóvel muitas vezes nem sabe da existência dele. Então ele está em um processo alheio. Mas em que uma das partes, se for prejudicada, vai trazer uma consequência reflexa para ele. Por isso que o assistente tem interesse em estar naquele processo e por isso que é um processo alheio. Outro detalhe, também muito importante quando a gente fala de assistência, é o seguinte. Bom, esse sistemazinho aqui, esse esquema,
Eu trabalho com vocês desde o primeiro ano, desde quando eu dei aula lá de direitos humanos, eu já trabalhava aqui essa sistemática. E se acentua, né, no segundo ano. Então aqui, ó, petição inicial, sentença, fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória e fase decisória. Então o rito comum, né, o processo como nós conhecemos, ele passa por essas fases aqui. Bem, então vamos lá. Então primeiro, para eu ser assistente, eu preciso ter interesse. Então, de uma certa forma ou outra, embora eu não tenha na assistência simples legitimidade para ser parte, mas eu posso ter uma consequência reflexa. Eu tenho uma relação de dependência para com o assistido, então eu preciso desse interesse para poder atuar como terceiro assistente e também em um processo alheio, porque eu não tenho como ser parte lá, mas eu posso assistir aquela pessoa pela qual eu tenho dependência, que é o assistido. E o cabimento, né, diante dessas questões, o que justifica o cabimento da assistência? Primeiro, ele cabe em qualquer tipo de procedimento. Senhores, a assistência ela pode ocorrer no procedimento comum, que é esse procedimento aqui que eu passei no quadro. Ela pode caber no procedimento especial, né, que é aquele que se caracteriza por ações como consignação em pagamento, ação de prestação de contas, ações possessórias. Então, é claro que há certas limitações, mas em regra não há objeção quanto ao cabimento, né, da assistência nos procedimentos existentes, seja ele comum, seja ele especial. Em qualquer tempo, né, eu posso, a qualquer uma dessas fases aqui, ingressar como terceiro. Às vezes, quando eu descobrir que o assistido, né, a pessoa que eu tenho dependência e que eu possa ser alcançado reflexamente pela sentença, já estava lá na fase instrutória. Eu posso ingressar, só que eu só vou poder acompanhar dali para frente. Eu não posso praticar atos que já precluíram, né, atos que já, né, que não tem mais como eu praticar. A não ser que seja lá uma matéria de ordem pública, aqueles pontos, né, lá do artigo 337. Lá do artigo 337, os únicos que não são matéria de ordem pública é a convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Tirando a incompetência relativa e a convenção de arbitragem, todos aqueles do 337, independente do momento que eu ingresso no processo, eu ainda posso manifestar. Mas, veja, a qualquer momento, o terceiro assistente pode entrar na fase postulatória, saneadora, instrutória, decisória, em qualquer grau de jurisdição. Então, inclusive, se houver recursos, vamos supor que já está em grau de recurso, a pessoa que eu deveria assistir, o assistido, perdeu o processo e já está em grau de apelação. Ele perdeu e recorreu. Eu fiquei sabendo agora. Então eu posso ingressar como terceiro assistente, inclusive em segundo grau de jurisdição, que seria no caso do recurso aí de apelação, especificamente no caso de uma sentença desfavorável ao assistido. Então olhem, né, que o cabimento da intervenção pela assistência pode se dar em qualquer tipo de procedimento, então independente se é comum ou é especial, em qualquer tempo do processo, seja fase, no caso do procedimento comum, fase postulatória, saneadora, instrutória ou decisória, e também em qualquer grau de jurisdição, independente se está no juízo ACO ou se está no juízo ad quem, né, no juízo de segunda instância. Ok? Bem, aqui, então, a gente observa, né, que a assistência, embora esse terceiro não seja parte e esse terceiro tenha limitações, a assistência ela é importante para o processo, porque esse terceiro ele pode, de certa forma,
contribuir para que o assistido venha a ter alguém ali que esteja, né, conjuntamente com ele buscando o mesmo resultado, ok? Então a assistência ela tem aí sim o seu ponto, né, que traz benefícios tanto para quem assiste, o assistente, quanto para aquele que é assistido. Então, novamente, antes de eu entrar aqui propriamente na assistência simples, então existe o terceiro. Esse terceiro não tem legitimidade para ser parte propriamente, mas ele pode ingressar assistindo uma das partes. Aqui no caso, ele entra assistindo o réu, que no caso é o locatário, e esse terceiro é o sublocatário. Ele pode eventualmente, se o locatário perder do processo, também, porque se o locatário sofrer o mandado de despejo, o locatário for despejado, o sublocatário vai junto. A sublocação, ela se extingue. Então, por essas razões, esse terceiro, embora não seja parte, ele tem interesse em participar do processo. Ok? Bem, agora nós vamos falar de uma das espécies de assistência. Porque quando eu falo em assistência, essa assistência ela pode se dar de forma simples ou litisconsorcial. Então existem duas modalidades de assistência. Uma modalidade chamada de assistência simples e outra litisconsorcial. A litisconsorcial nós vamos trabalhar em momento oportuno, porque daí eu vou trazer também um pouco de conceito de litisconsórcio, tudo, e aí nós vamos trabalhar. Hoje, a minha preocupação é explicar a assistência simples, porque as duas se diferem, elas são diferentes. A assistência simples tem alguns reflexos e a assistência litisconsorcial outras. Então, o nosso objetivo hoje, além de conceituar essa questão da assistência e ver o seu cabimento e campo de atuação, também é trabalhar a assistência simples. Então, a assistência simples. Como que ela acontece? É o seguinte. Na assistência simples, né, eu uso praticamente tudo que eu falei aqui sobre a parte geral de assistência. Então, é uma influência fática na esfera jurídica, foi o que eu falei aqui. Então, há uma influência fática. O exemplo da sublocação que eu citei é um exemplo clássico de assistência simples. Então eu fui feliz nesse exemplo, porque já que eu ia falar de assistência simples, eu citei exatamente o exemplo clássico, esse da sublocação. Então o sublocatário, ele é um terceiro. O contrato desse sublocatário foi apenas com uma das partes do processo, com uma das partes, que é o locatário, o réu. Então, há uma influência fática. Por que haverá uma influência fática? Como eu já expliquei, se esse réu for despejado, o terceiro vai junto com ele. Então, isso justifica o interesse do terceiro ser assistente do locatário, assistente do réu. Ok? Que mais? Há uma atuação dependente da parte. Por que dependente? Porque, como eu disse, o terceiro não é parte. Ele vai depender dessa parte aqui, que é a pessoa que de fato ele teve relação jurídica, para poder atuar. Então, ele só pode atuar dentro do campo que for de relação jurídica desse réu, desse locatário. Ele não pode criar uma nova relação jurídica. Então ele tem um campo de atuação totalmente dependente para com o assistido, porque o réu locatário aqui é o assistido. Então, qual é a demanda que o autor entrou? Uma demanda de discussão de aluguéis com despejo. Bom, então, o campo de manifestação desse terceiro assistente é simplesmente dentro da questão do pagamento de aluguel e despejo. Ele não pode inovar nada além disso, porque ele tem uma relação de dependência. Querendo ou não, é um processo alheio. Então ele vai poder atuar
apenas dentro do campo da legitimidade do assistido. Então, qual é a esfera de nexo causal para com esse? É nesse campo que o assistente vai atuar. Tá? Bem, eficácia. Tá? Qual a eficácia da assistência simples? Né? Como que trabalhamos aqui nessa ideia da eficácia? O que gera de eficácia? Primeiro ponto. Como eu já disse, o assistente simples ele só vai poder atuar dentro da omissão ou dentro daquilo que o réu se manifestar. Ele não pode inovar em nada. Então, se os pontos controvertidos é AXY, esse terceiro assistente só pode trabalhar sobre AXY. Inclusive naquilo que eventualmente o locatário for omisso. Mas desde que aquela situação esteja lançada no processo. Tá bem? Outro ponto também interessante no que tange a eficácia da assistência simples. Aqui é um ponto bem legal. Quando eu falo em sentença, né, vamos colocar aqui, sentença. Nós aprendemos que a sentença ela é dividida em relatório, fundamento e dispositivo. Quando a pessoa ela ingressa como assistente e ela vai até o final, mesmo na assistência simples, essa sentença vai vincular ela, porque ela participou como assistente. Mas, claro, dentro do campo que ela estava envolvida. E o interessante aqui é que eu já conversei em alguns pontos com vocês, e eu falei que a única parte que transita em julgado numa sentença é o dispositivo. O dispositivo nada mais é do que o decisório. O decisório, o dispositivo. Então, em regra, a única parte que se torna imutável na sentença é o dispositivo, o decisório. Só que quando nós falamos em assistência simples, o assistente, em relação a ele, vai também transitar em julgado o fundamento. Os fundamentos também vão transitar em julgado. Então, com relação ao assistente simples, os fundamentos também vão transitar em julgado. É uma forma de garantir, porque já que ele está como assistente, vamos supor que em uma situação o autor está requerendo aqui do réu o despejo. O terceiro entra assistindo, porque ele é o sublocatário. Esse autor alega, o réu alega em defesa, o sublocatário alega em defesa, que não pagou o aluguel porque o autor, o dono do imóvel, não fez determinados ajustes no imóvel. Tá? Não fez determinados ajustes e por isso que ele não pagou o aluguel. O terceiro está aqui junto. Só que esse autor, embora a ação seja despejo, nos fundamentos ele trouxe o seguinte, que ele não fez aqueles ajustes por caso fortuito ou força maior. Veja que o caso fortuito e força maior alegado pelo dono do imóvel não é o que vai transitar em julgado. São o quê? Fundamentos. Só que para esse terceiro, ele não vai poder depois discutir essa demanda com base na discussão quanto ao caso fortuito e força maior que foi alegado pelo... Por quê? Porque nesse caso, o fundamento também transitou em julgado para o terceiro assistente. Tá? Então,
Se a matéria de defesa do assistente e do assistido foi que o assistido não pagou aluguel porque houve um descumprimento do autor, que é o locador, mas esse locador provou nos fundamentos que ele não pagou porque houve caso fortuito e força maior, então nesse caso, embora não seja de praxe os fundamentos transitarem em julgado, nesse caso vai transitar em julgado sim para o assistente. Então o assistente não vai mais poder novamente vir com essa história, mas ele não cumpriu a parte dele, eu não posso ser despejado. Ele não vai, porque já foi demonstrado o caso fortuito, força maior naquela ação. Então quer dizer que nesse caso o fundamento alcançou sim também a coisa julgada. Ok? Bem, e aqui, senhores,
quando eu falo em assistência simples, e isso, né, eu faço questão em toda a aula, porque não é um tema, poderia se dizer, dos mais simples, e é por isso que sempre que tiverem dúvidas, eu tenho lá o WhatsApp, o e-mail, vocês podem entrar em contato, vou responder, como fiz, né, o bimestre inteiro, mas é imprescindível que com a base que o professor está dando, vocês peguem a doutrina, leiam. Essa é uma preocupação grande que eu tenho. Porque se tivéssemos aqui presencialmente, vocês estariam tirando dúvidas já presencialmente. Então, aqui o nosso canal tem que ficar bem, né, didático. Então, tendo dúvida, entre em contato com o professor. É claro que eu aconselho primeiro, dá uma olhada na doutrina, dá uma olhada nos artigos. Isso ajuda bastante. Mas vamos lá. Os exemplos clássicos, né, de assistência simples são dois. O primeiro deles eu já falei, que é o da sublocação. Então, o dono do imóvel loca um imóvel para o réu não paga, então pode vir a sofrer um despejo, está sofrendo uma ação de despejo, e só que esse réu tinha sublocado o imóvel lá, uma parte desse imóvel ele sublocou. Então esse terceiro não tem relação jurídica, ele não teria como ser parte nesse processo. Então nesse caso aqui, esse terceiro pode ingressar como assistente aqui no processo do réu, que é o sublocatário, e poder praticar certos atos, sempre, claro, de forma limitada, porque é uma assistência simples. Na verdade, esse terceiro está em um processo alheio. Ele não tem legitimidade para ser parte. Então, esse é um exemplo mais claro, mais clássico. E tem um segundo, que está ligado à ideia, às vezes, até de direito regressivo, que é o seguinte. Vamos imaginar um exemplo. Vamos supor que uma empresa particular, tá? Ela ingressa com uma ação contra a União, alegando que um agente fiscal da União interrompeu as atividades daquela empresa por 30 dias. E essa empresa teve diversos prejuízos. E que essa interrupção ela foi arbitrária. Então, vamos supor uma pessoa jurídica, né, uma pessoa jurídica, privada, uma empresa lá, empresa X empreendimentos. Chegou lá um agente fiscal federal e lacrou a porta da empresa e a empresa traz documentos que essa atitude foi ilegal. Então, quem que ela vai processar? Ela não vai atrás do agente, ela vai atrás da União. Então, ela processa a União. Se a União vier a perder esse processo, o que a União vai fazer? Ela vai em cima do agente fiscal, do funcionário. Então, esse agente fiscal, receoso que, caso a União venha a perder, ele tenha que, claro, arcar com a responsabilidade dele, ele também pode ingressar como assistente simples. Então, veja, a empresa jurídica privada, que teve lá o seu estabelecimento fechado, segundo ela, arbitrariamente por um agente fiscal, processa a União Federal e o agente fiscal, que pode vir a ser alcançado por uma regressiva depois da União, ele ingressa como terceiro simples. Por quê? Porque como assistente simples, ele vai estar a par de tudo que está ocorrendo no processo e vai poder fazer aquele campo de atuação, claro, que limitado, que eu expliquei para vocês. Ele não tem relação jurídica aqui com a... Não tem. Ele só estava desempenhando o papel dele. A empresa não tem como processar o agente. A empresa vai processar quem? A União. Agora, ele, como interessado, um terceiro que possa vir a ter um efeito reflexo, ele também ingressa. Então, esses são os dois maiores exemplos, né, que a gente vê de assistência simples. E esse assunto, ele está lá no artigo 121 a 123. Vou ler aqui alguns desses artigos para vocês e fazer o respectivo comentário. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Então, auxiliar da parte principal, que é o assistido.
exercerá os mesmos poderes, ou seja, os mesmos poderes que esse aqui tem, nem mais nem menos. E sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais do assistido. Ok? Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido aqui, ó, o locatário. O assistente, que é o sublocatário no exemplo que eu citei, será considerado seu substituto processual. Então ele vai poder atuar. Por isso que em determinados momentos das aulas eu falei, olha, ele pode atuar na omissão. Se o assistido for omisso, o assistente pode atuar. Não tem problema. Só que somente dentro do campo de atuação que pertencia ao assistido. Ele não pode inovar em nada. 122. A assistência simples não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito que se funda a ação ou transija sobre direitos dos controvertidos. Então veja, ele é o terceiro assistido, o terceiro assistente. O assistido é aqui, ó. Se houver a desistência da ação, se houver a renúncia ao direito que se funda a ação, o assistente não vai poder fazer nada. O processo acabou e aí, se ele tiver alguma discussão, ele terá que demandar em ação própria, tá? Então, ele é um processo alheio, não pertence a ele. Então, o artigo 122 deixa isso bem evidente. A assistência simples não impede que a parte principal reconheça a procedência, desiste, renuncie o direito. Então, quem manda no processo, na verdade, são esses aqui, ó, os legitimados. O terceiro, ele vai poder atuar apenas dentro dos limites que correspondem a ele. Então, aqui, a gente finaliza essa ideia de assistente simples, tá? Não é das matérias, assim, poderia-se dizer, mais fáceis, também não é das mais complexas, mas exige que os senhores, de fato, busquem, né, o devido aí, auxílio pelas obras, pelas pesquisas e também tirando as respectivas dúvidas com o professor. Era o que eu tinha para hoje e até a próxima gravação.